Capítulo 2. Depois do Festival, 1984. O motivo de Adrian estar usando chapéu, seu namorado choroso diria mais tarde para a polícia, foi por ter ganhado na barraca Jogue até ganhar na feira do Bassey Park apenas 6 dias antes de sua morte. Ele sentiu orgulho do chapéu. Estava usando porque amava essa merdinha de cidade, gritou o namorado, Don Haggart, para os policiais. Calma, calma, não há necessidade para esse tipo de vocabulário, disse o policial Harold Gardner para Haggart. Harold Gardner era um dos 4 filhos de Dave Gardner. No dia em que seu pai encontrou o corpo sem vida e com apenas um braço de George Denbrook, Harold Gardner tinha 5 anos. Neste dia, quase 27 anos depois, ele tinha 32 e estava ficando calvo. Harold Gardner reconhecia a realidade da dor e do sofrimento de Don Haggart. Ao mesmo tempo, achava impossível levar a sério. Esse homem, se você quisesse chamá-lo de homem, estava usando batom e uma calça de cetim tão apertada que quase dava para ver as rugas do cacete dele. Com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento, ele era afinal apenas um veado, como seu amigo falecido Adrian Mellon. Vamos repassar tudo, falou Jeffrey Reeves, o parceiro de Harold. Vocês dois saíram do Falcon e viraram em direção ao canal. E depois? Quantas vezes preciso contar para vocês, seus idiotas? Haggart ainda estava gritando. Eles mataram ele, empurraram pela lateral. Era apenas mais um dia na cidade macho para eles. Don Haggart começou a chorar. Mais uma vez, repetiu Reeves pacientemente. Vocês saíram do Falcon. E depois o quê? 2. Em uma sala de interrogatório, no mesmo corredor, 2 policiais de Derry estavam falando com Steve Dubai, de 17 anos. No escritório do escrivão, no andar de cima, mais 2 estavam interrogando John Webb Garton, de 18 anos. E na sala do chefe de polícia, no 5º andar, o chefe Andrew Rademacher e o promotor público assistente Tom Boutillier estavam interrogando Christopher Unwin, de 15 anos. Unwin, que usava calça jeans surrada, uma camiseta suja de graxa e pesadas botas de couro, estava chorando. Rademacher e Boutillier tinham levado porque o avaliaram precisamente como o elo mais fraco da corrente. Vamos repassar tudo, disse Boutillier. Nesta sala, e ao mesmo tempo que Jeffrey Reeves dizia a mesma coisa 2 andares abaixo. A gente não queria matar ele, disse Unwin, chorando. Foi o chapéu. A gente não conseguia acreditar que ele ainda estava usando o chapéu. Depois, você sabe, depois do que o Webb disse na primeira vez. E acho que a gente queria assustar ele. Pelo que ele disse, comentou o chefe Rademacher. Pro John Garton, na tarde do dia 17. Pro Webb. Unwin recomeçou a chorar. Mas tentamos salvar ele quando vimos que estava com dificuldade. Pelo menos eu e Steve Dubai tentamos. A gente não pretendia matar ele. Para com isso, Chris, não enrola a gente, disse Boutillier. Vocês jogaram viadinho no canal. Mas... E vocês 3 vieram para encarar e esclarecer as coisas. O chefe Rademacher e eu apreciamos isso. Não é, Andy? Pode apostar, tem que ser homem para admitir o que fez, Chris. Então não se ferre mais mentindo agora. Vocês pretendiam jogar ele assim que viram ele com um amigo bicha saindo do Falcon, não é? Não. Chris Unwin protestou com veemência. Boutillier pegou um maço de Marlboro no bolso da camisa e colocou um cigarro na boca. Ofereceu o maço para Unwin. Cigarro? Unwin pegou um. Boutillier precisou seguir a ponta como um fósforo para conseguir acender, pelo tanto que a boca de Unwin tremia. Mas quando vocês viram que ele estava usando chapéu? Perguntou Rademacher. Unwin tragou profundamente, baixou a cabeça, o que fez um cabelo oleoso cair por cima dos olhos e expeliu a fumaça pelo nariz, que era coberto de pontos pretos de cravos. Disse ele, quase baixo demais para ser ouvido. Boutillier se inclinou para a frente, com os olhos castanhos brilhando. O rosto estava predatório, mas a voz estava gentil. O que, Chris? Eu disse, acho que sim, jogar ele sim, mas não matar.
Ele ergueu o olhar naquele momento com um rosto desesperado e infeliz e ainda incapaz de compreender as gigantescas mudanças que aconteceram em sua vida desde que ele saiu de casa para aproveitar a última noite do festival do canal de Derry com seus 2 amigos às 19h30 da noite anterior. Matar ele não, repetiu ele. E aquele cara debaixo da ponte, eu ainda não sei quem ele era. Que cara era esse? Perguntou Rademacher, mas sem muito interesse. Eles também já tinham ouvido essa parte antes, e nenhum dos dois acreditou. Cedo ou tarde, homens acusados de assassinato quase sempre surgem com um misterioso outro cara. Boutillier tinha até um nome para isso. Chamava de Síndrome do Homem de um Braço, por causa daquela velha série de TV, O Fugitivo. O cara de roupa de palhaço, disse Chris Unwin, e tremeu. O cara com os balões. 3. O Festival do Canal, que ia de 15 a 21 de julho, foi um enorme sucesso, como concordava a maior parte dos residentes de Derry. Uma ótima coisa para o moral e para a imagem da cidade, e para os cofres. O festival de uma semana aconteceu para marcar o centenário da abertura do canal, que passava pelo meio da cidade. Foi o canal que abriu completamente Derry para o comércio de madeira nos anos 1884 a 1910. Foi o canal que deu à luz os anos de crescimento de Derry. A cidade estava decorada de leste a oeste e de norte a sul. Buracos que alguns residentes juravam não serem tapados havia anos ou mais foram preenchidos e nivelados. Os prédios da cidade foram reformados por dentro e pintados por fora. O pior das pichações no Parque Bassey, a maior parte declarações cheias de lógica anti-gay, como matem todos os viados e AIDS é de Deus, seus bichas dos infernos, foi lixada dos bancos e das paredes de madeira da pequena passarela coberta sobre o canal conhecida como Ponte do Beijo. O Museu do Canal foi montado em 3 lojas vazias no centro, com exposições organizadas por Michael Hanlon, um bibliotecário local e historiador amador. As famílias mais antigas da cidade emprestaram de bom grado seus tesouros quase inestimáveis, e durante esta semana de festival, quase 40.000 visitantes pagaram 25 centavos por cabeça para olhar cardápios de restaurantes dos anos 1890, ferramentas de lenhadores dos anos 1880, brinquedos de criança dos anos 1920 e mais de 2.000 fotos e 9 filmes da vida em Derry nos últimos 100 anos. O museu foi patrocinado pela Sociedade de Senhoras de Derry, que vetou alguns dos itens de exposição propostos por Hanlon, como a notória prisão em forma de cadeira dos anos 1930, e fotos como as da gangue Bradley depois do famoso tiroteio. Mas todos concordaram que foi um grande sucesso e ninguém queria mesmo ver essas coisas velhas e nojentas. Era tão melhor acentuar o positivo e eliminar o negativo, como dizia a velha canção. Havia uma enorme barraca listrada de bebidas no Parque Derry e shows de bandas lá todas as noites. No Parque Bassey havia brinquedos de parque de diversão levados pelo Smokies Greeter Shows e shows organizados pela população. Um bondinho especial circulava pelas seções históricas da cidade de hora em hora e acabava nessa área barulhenta e agradável de fazer dinheiro. Foi aqui que Adrian Mellon ganhou o chapéu que levaria à sua morte, a cartola de papelão com a flor e a faixa que dizia "Eu amo Derry". 4. Estou cansado, disse John Webb Garton. Como seus 2 amigos, ele estava usando uma imitação inconsciente das roupas de Bruce Springsteen. Embora se perguntando, ele provavelmente chamaria Springsteen de fracote ou boiola e declararia admiração por grupos de heavy metal do cacete, como Def Leppard, Twisted Sisters ou Judas Priest. As mangas da camiseta azul lisa tinham sido cortadas, deixando à mostra os braços bastante musculosos. O cabelo castanho volumoso caía sobre um dos olhos. Esse toque era mais John Cougar Mellencamp do que Bruce Springsteen. Havia tatuagens azuis em seus braços, símbolos misteriosos que pareciam desenhados por uma criança. Não quero mais falar.
Só nos conte sobre a tarde de terça-feira, disse Paul Hughes. Ele estava cansado, chocado e consternado por todo esse negócio sórdido. Pensou mais de uma vez que parecia que o festival do canal de Derry estava terminando com um evento final sobre o qual todo mundo, de alguma forma, sabia, mas que ninguém ousou colocar na programação diária de eventos. Se tivessem feito isso, ficaria assim. Sábado, 21 horas, o último show com a Derry High School Band e Barbershop Mellow Man. Sábado, 22 horas, grandioso show de fogos. Sábado, 22 horas e 35 minutos, o sacrifício ritual de Adrian Mello encerra oficialmente o Festival do Canal. Foda-se a feira, respondeu Webb. Só o que você disse para Mellon e o que ele disse para você. Adeus. Webb revirou os olhos. Vamos lá, Webb, disse o parceiro de Hughes. Webb Garton revirou os olhos e começou tudo de novo. 5. Garton viu os dois, Mellon e Haggard, andando com afetação, com os braços na cintura um do outro e rindo como duas garotas. A princípio ele achou mesmo que eram duas garotas, mas reconheceu Mellon, que tinha sido mostrado a ele antes. Quando ele olhou, viu Mellon se virar para Haggard, e eles se beijaram rapidamente. Ah, cara, vou vomitar, gritou Webb enojado. Chris Unwin e Steve Dubai estavam com ele quando Webb mostrou Mellon. Steve Dubai disse que achava que a outra bicha se chamava Dom alguma coisa e que ele tinha dado carona a um garoto da Derry High e tentado dar em cima dele. Mellon e Haggard começaram a andar em direção aos três garotos de novo, afastando-se da barraca, jogue até ganhar, e indo em direção à saída da feira. Webb Garton, mais tarde, contaria aos policiais Hughes e Conley que seu orgulho cívico fora ferido ao ver uma porra de viado usando um chapéu que dizia «Eu amo Derry». Era uma coisa boba, aquele chapéu, uma imitação de papel de uma cartola, com uma enorme flor no alto, balançando em todas as direções. A tolice do chapéu aparentemente feriu o orgulho cívico de Webb e ainda mais. Quando Mellon e Haggard passaram, cada um com o braço passado pela cintura do outro, Webb Garton gritou, «Eu devia te fazer comer esse chapéu, seu come-bunda de merda». Mellon se virou para Garton, piscou de um jeito paquerador e disse, «Se você quer comer alguma coisa, querido, sei de uma coisa muito mais gostosa do que o meu chapéu». Nesse ponto, Webb Garton decidiu rearrumar o rosto da bicha. Na geografia do rosto de Mellon, montanhas subiriam e continentes mudariam de lugar. Ninguém sugeria que ele chupasse pau. Ninguém. Ele partiu para cima de Mellon, alarmado. Haggard tentou afastar Mellon, mas ele se manteve firme, sorrindo. Garton, mais tarde, contaria aos policiais Hughes e Conley que ele tinha certeza de que Mellon estava doidão de alguma coisa. Estava mesmo, concordaria Haggard, quando essa ideia fosse passada para ele pelos policiais Gardner e Reeves. Estava alto de comer 2 donuts fritos banhados em mel na feira durante todo o dia. Ele, consequentemente, não conseguiu reconhecer a verdadeira ameaça que o Webb Garton representava. Mas Adrian era assim, disse Dom, usando o lenço de papel para secar os olhos e espalhando a sombra cintilante que estava usando. Ele não tinha muita noção de quando precisava se proteger. Era um desses tolos que pensa que as coisas vão terminar bem. Ele poderia ter ficado muito ferido naquele momento se Garton não tivesse sentido uma coisa bater em seu cotovelo. Era um cacetete. Ele virou a cabeça e viu o policial Frank Machen, outro membro da elite de Derry. Deixa pra lá, amiguinho, disse Machen para Garton. Cuida da sua vida e deixa esses gayzinhos em paz. Vai se divertir. Você ouviu do que ele me chamou? Perguntou Garton com irritação. Agora estava acompanhado de Unwin e Dubai. Os dois, ao sentirem cheiro de problema, tentaram afastar Garton dali, mas Garton os empurrou e teria se virado contra eles com socos se tivessem insistido. A masculinidade dele tinha recebido um insulto que ele sentia precisar ser vingado. Ninguém sugeria que ele chupasse pau. Ninguém. Acredito que ele não te chamou de nada, respondeu Machen. E você falou com ele primeiro, acredito eu. Agora anda, filho. Não quero ter que mandar de novo. Ele me chamou de bicha. Então você está com medo de ser? Perguntou Machen, parecendo genuinamente interessado. E Garton ficou de um tom vermelho profundo.
Durante essa conversa, Haggart estava tentando, com um desespero cada vez maior, puxar Adrian Mellon para longe da cena. Agora, pelo menos, Mellon estava indo. Tchau, tchau, amor, gritou Adrian alegremente por cima do ombro. Cala a boca, cu frouxo, disse Machen, sai daqui. Garton voou para cima de Mellon e Machen o segurou. Posso te prender, meu amigo, disse Machen, e pela forma como você está se comportando, pode não ser tão má ideia. Na próxima vez que eu te encontrar, vou te machucar, gritou Garton pelas costas do par que se afastava, e cabeças se viraram para olhar para ele. E se você estiver usando esse chapéu, vou te matar. Essa cidade não precisa de bichas como você. Sem se virar, Mellon balançou os dedos da mão esquerda, as unhas estavam pintadas de vermelho cereja, e rebolou ainda mais ao caminhar. Garton pulou de novo. Mais uma palavra ou mais um movimento e você vai preso, disse Machen calmamente. Acredite em mim, meu rapaz, pois estou falando sério. Vem, Webb, disse Chris Unwin com constrangimento. Se acalma. Você gosta de caras assim? Perguntou Webb para Machen, ignorando completamente Chris e Steve. Hã? Sou neutro em relação a quem gosta de morder fronha, disse Machen. Sou a favor mesmo de paz e sossego, e você está perturbando aquilo de que eu gosto, cara de pizza. Quer ir dar uma volta comigo ou não? Vem, Webb, disse Steve Dubai baixinho. Vamos comprar cachorro-quente. Webb foi, ajeitando a camisa com movimentos exagerados e tirando o cabelo dos olhos. Machen, que também deu o depoimento na manhã seguinte à morte de Adrian Mellon, disse... A última coisa que ouvi ele dizer, quando estava se afastando com os amigos, foi: na próxima vez que eu der de cara com ele, ele vai estar encrencado. 6. Por favor, preciso falar com a minha mãe, disse Steve Dubai pela terceira vez. Tenho que pedir para ela aliviar com meu padrasto, senão vou levar muita porrada quando chegar em casa. Daqui a pouco, disse o policial Charles Avarino. Tanto Avarino quanto seu parceiro Barney Morrison sabiam que Steve Dubai não ia para casa naquela noite, e talvez nas próximas também não. O garoto não parecia perceber o quanto essa prisão era pesada, e Avarino não ficaria surpreso de descobrir mais tarde que Dubai tinha largado a escola aos 16 anos. Naquela época, ele ainda estava na escola de ensino fundamental, Water Street Junior High. O QI dele era de 68, de acordo com o teste que fez em uma das 3 passagens pelo 7º ano. Nos conte o que aconteceu quando vocês viram Mellon saindo do Falcon, disse Morrison. Não, cara, melhor não. E por que não? Perguntou Avarino. Já falei demais, eu acho. Você veio para falar, disse Avarino, não é verdade? Bem, mas... Escuta, disse Morrison calorosamente, sentando-se ao lado de Dubai e entregando um cigarro a ele. Você acha que eu e Tiki aqui gostamos de bichas? Não sei. A gente parece que gosta de bichas. Não, mas somos seus amigos, Steve, disse Morrison solenemente. E acredite, você, Chris e Webb precisam de todos os amigos que puderem ter agora, porque amanhã todas as pessoas de bom coração desta cidade estarão gritando pelo sangue de vocês. Steve Dubai pareceu levemente alarmado. Avarino, que conseguia quase ler a mentezinha de merda desse palhaço, desconfiava que ele estava pensando no padrasto de novo. E apesar de Avarino não gostar da pequena comunidade gay de Derry, como qualquer policial da força, ele gostaria de ver o Falcon fechado para sempre. Ele ficaria feliz em levar Dubai para casa ele mesmo. Ficaria feliz, na verdade, de segurar os braços de Dubai enquanto o padrasto batia no moleque até ele virar patê. Avarino não gostava de gays, mas isso não significava que acreditava que eles deviam ser torturados e assassinados. Mellon foi brutalmente atacado. Quando o tiraram de debaixo da ponte do canal, os olhos dele estavam abertos e saltados de pavor. E esse cara aqui não fazia ideia nenhuma do que tinha ajudado a fazer. A gente não queria machucar ele, repetiu Steve. Essa era a frase padrão quando ele ficava ligeiramente confuso. É por isso que você quer ser sincero com a gente, disse Avarino com seriedade. Deixar claros os fatos verdadeiros da questão, para quem sabe tudo isso não passar de uma coisa à toa. Não é verdade, Barney? Verdadeira, concordou Morrison. Mais uma vez, o que você diz? Disse Avarino com persuasão. Bem, disse Steve, e começou a falar lentamente. 7.
Quando o Falcon foi aberto em 1973, Elmer Curti pensava que sua clientela consistiria basicamente em passageiros de ônibus, pois a rodoviária ao lado atendia 3 linhas diferentes: Trailways, Greyhound e Aroostook County. O que ele não percebeu foi quantos dos passageiros que andam de ônibus são mulheres ou famílias com crianças pequenas. Muitos dos outros deixavam as garrafas em sacos de papel e nem saíam do ônibus. Os que saíam costumavam ser soldados ou marinheiros que não queriam mais do que uma cerveja rápida ou 2. Não dava para entornar durante uma parada de 10 minutos. Curti começou a perceber algumas dessas verdades por volta de 1977, mas já era tarde demais. Ele estava com contas até as orelhas e não tinha como sair do vermelho. A ideia de queimar o bar para receber o seguro lhe ocorreu, mas a não ser que ele contratasse um profissional para provocar um incêndio, ele achava que seria pego e não tinha ideia de onde encontrar incendiários profissionais de qualquer modo. Em fevereiro daquele ano, ele decidiu que esperaria até o 4 de julho. Se as coisas não parecessem estar mudando até lá, ele simplesmente andaria até a construção ao lado e entraria num ônibus e veria como as coisas eram na Flórida. Mas, nos 5 meses seguintes, um tipo de prosperidade incrível e silenciosa chegou ao bar, que era pintado de preto e dourado por dentro e decorado com pássaros empalhados. O irmão de Elmer Curti fora taxidermista amador especializado em pássaros, e Elmer herdara tudo quando ele morreu. De repente, em vez de vender 60 cervejas e 20 drinks por noite, Elmer servia 80 cervejas e 100 drinks, 120, às vezes até 160. A clientela era jovem, educada, quase exclusivamente masculina. Muitos se vestiam de maneira extravagante, mas aqueles eram anos em que roupas extravagantes ainda eram quase a norma. E Elmer Curti só reparou que seus clientes eram quase exclusivamente gays em 1981, mais ou menos. Se os residentes de Derry o ouvissem dizer isso, teriam rido e dito que Elmer Curti devia pensar que todos nasceram ontem, mas o que ele dizia era perfeitamente verdade. Como marido da esposa traidora, ele foi praticamente o último a saber. E quando soube, não se importou. O bar estava dando dinheiro e, apesar de haver 4 outros bares em Derry que davam lucro, o Falcon era o único em que os clientes baderneiros não quebravam o estabelecimento todo. Não havia mulheres por quem brigar, e esses homens, gays ou não, pareciam ter aprendido um segredo para se dar bem uns com os outros, que seus similares heterossexuais não sabiam. Depois que ficou ciente das preferências sexuais dos clientes regulares, ele passou a ouvir histórias absurdas sobre o Falcon em todos os lugares. Essas histórias circulavam havia anos, mas até 1981, Curti não as tinha ouvido. Os contadores mais entusiastas dessas histórias, descobriu ele, eram homens que não se deixariam arrastar até ao Falcon por medo de os músculos do pulso ficarem frouxos ou algo do tipo, mas pareciam saber de todo tipo de coisa. De acordo com as histórias, você podia entrar lá em qualquer noite e ver homens dançando coladinhos, esfregando os membros bem na pista de dança, homens beijando de língua no bar, homens fazendo boquete no banheiro. Havia supostamente um quarto nos fundos para onde você ia se quisesse passar um tempinho na Torre de Poder. Havia um sujeito enorme de uniforme nazista lá com os braços lubrificados até o ombro e que teria prazer em cuidar de você. Mas nenhuma dessas coisas era verdade. Quando pessoas com sede saíam da rodoviária para tomar uma cerveja ou um uísque com soda, elas não sentiam nada de incomum no Falcon. Havia muitos homens, claro, mas não era nada diferente de milhares de bares de trabalhadores em todo o país. A clientela era gay, mas gay não era sinônimo de burro. Se eles queriam ser ousados, iam para Portland. Se queriam ser muito ousados, iam para Nova York ou Boston. Derry era pequena. Derry era provinciana e a pequena comunidade gay de Derry entendia a sombra sob a qual existia perfeitamente bem.
Don Haggart frequentava o Falcon havia 2 ou 3 anos, na noite de março de 1984, em que apareceu com Adrian Mellon. Antes disso, Haggart era do tipo que avalia o terreno e raramente aparecia com a mesma companhia mais de 6 vezes. Mas, no final de abril, ficou óbvio até para Elmer Curti, que ligava bem pouco para coisas assim, que Haggart e Mellon tinham um relacionamento firme. Haggart era projetista em uma empresa de engenharia em Bangor. Adrian Mellon era repórter freelancer que publicava em qualquer lugar que conseguisse, revistas de companhia aérea, revistas femininas, revistas regionais, suplementos dominicais, revistas com cartas de sexo. Estava escrevendo um romance, mas talvez isso não fosse sério. Ele vinha trabalhando nisso desde o 3º ano da faculdade, 12 anos antes. Ele tinha ido a Derry para escrever uma reportagem sobre o canal a serviço do New England Byways, uma revista bimestral publicada em Concord. Adrian Mellon aceitou o trabalho porque conseguiu tirar da Byways dinheiro para 3 semanas de despesas, incluindo um bom quarto no Derry Townhouse, e juntar todo o material de que precisava em 5 dias, talvez. Durante as outras 2 semanas ele podia juntar material suficiente para talvez 4 outras reportagens regionais. Mas durante o período de 3 semanas ele conheceu Don Haggart e em vez de voltar para Portland, quando as 3 semanas pagas acabaram, ele se viu em um pequeno apartamento na travessa Kossuth. Ele morou lá por apenas 6 semanas. Depois disso foi morar com Don Haggart. 8. Aquele verão, Haggart contou a Harold Gardner e Jeff Reeves, foi o mais feliz da vida dele. Ele devia estar atento, disse ele. Devia saber que Deus só coloca um tapete debaixo de caras como ele para puxar de debaixo dos pés. A única sombra, disse ele, era a reação extravagante de militância de Adrian a favor de Derry. Ele tinha uma camiseta com os dizeres: o Maine não é ruim, mas Derry é ótima. Tinha uma jaqueta dos Derry Tigers e, é claro, havia o chapéu. Ele dizia achar a atmosfera vital e criativamente revigorante. Talvez houvesse alguma coisa nisso. Ele tinha tirado o arrastado romance da caixa pela primeira vez em quase 1 ano. Então ele estava mesmo escrevendo romance? Gardner perguntou a Haggart, não se importando realmente, mas querendo manter Haggart falando. Estava escrevendo páginas e páginas. Disse que podia ser um péssimo romance, mas não ia ser mais um péssimo romance inacabado. Ele esperava concluir antes do aniversário, em outubro. É claro que ele não sabia como Derry era de verdade. Achava que sabia, mas não tinha passado tempo suficiente aqui para sentir o cheiro da verdadeira Derry. Eu ficava tentando falar para ele, mas ele não ouvia. E como Derry é de verdade, Dom? Perguntou Reeves. Parece muito com uma prostituta morta com verme saindo da buceta, disse Don Haggart. Os 2 policiais olharam com assombro, silencioso. É um lugar ruim, disse Haggart. É um esgoto. Vocês querem dizer que não sabem disso? Vocês 2 moram aqui a vida toda e não sabem disso? Nenhum dos 2 respondeu. Depois de um tempo, Haggart prosseguiu. 9. Até Adrian Mellon entrar em sua vida, Dom planejava ir embora de Derry. Morava lá havia 3 anos, mas por ter aceitado um período longo de aluguel de um apartamento com a vista do rio mais fantástica do mundo. Mas agora o contrato estava quase terminado e Dom estava feliz. Era o fim das longas viagens de transporte público para ir e voltar de Bangor. Era o fim das energias estranhas. Em Derry, ele disse uma vez para Adrian, parecia que eram sempre 13 horas. Adrian podia achar que Derry era um lugar ótimo, mas o lugar assustava Dom. Não era só a atitude homofóbica da cidade, uma atitude claramente expressa pelos pregadores da cidade e pelas pichações do Parque Bassey, mas era uma coisa que ele nunca conseguiu identificar. Adrian rira. Dom, todas as cidades dos Estados Unidos têm um contingente de pessoas que odeiam os gays, disse ele. Não me diga que não sabe disso. Afinal, estamos na era de Ronnie Moron e Phyllis Housefly.
Vem para o Parque Bassey comigo, respondeu Dom, depois de ver que Adrian estava realmente falando sério, e que o que ele realmente estava dizendo era que Derry não era pior do que qualquer outra cidade de tamanho mediano do interior. Quero te mostrar uma coisa, meu amor. Eles foram para o Parque Bassey de carro. Isso aconteceu em meados de junho, cerca de um mês antes do assassinato de Adrian. Haggart contou para os policiais. Ele levou Adrian para as sombras escuras e vagamente desagradáveis da Ponte do Beijo. Apontou para uma das pichações. Adrian precisou acender o fósforo e segurar abaixo do texto para conseguir ler. Me mostra seu pau, sua bicha, e vou cortar ele fora. Sei o que as pessoas acham dos gays, disse Dom baixinho. Levei uma surra e uma parada de caminhões em Dayton quando era adolescente. Alguns caras de Portland colocaram fogo nos meus sapatos em frente a uma lanchonete, enquanto um policial velho e gordo ficava dentro da viatura rindo. Já vi muita coisa, mas nunca vi nada assim. Olha ali, dá uma lida. Outro fósforo revelou. Enfie pregos nos olhos de todos os viados. Por Deus! Quem escreve essas frases tem um problema sério de loucura. Eu me sentiria melhor se achasse que era só uma pessoa, um doente isolado, mas... Dom passou o braço lentamente na direção da extensão da Ponte do Beijo. Tem muitas coisas dessas e acho que não foi uma pessoa que escreveu todas. É por isso que quero sair de Derry. Lugares demais e pessoas demais parecem sofrer de loucura profunda. Ah, espera até eu terminar meu romance, tá? Por favor. Outubro, eu prometo, nem um dia a mais. O ar é melhor aqui. Ele não sabia que era com a água que ele precisaria tomar cuidado, disse Dom Haggart com amargura.